Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu trago a última coisa que faltava trabalhar com mais detalhes da apostila 2, é a questão das frações geratrizes em uma dízima periódica. Então a gente está aqui, não? Você deve ter notado que obtemos as dízimas periódicas a partir de uma fração, ou normalmente a divisão entre elas, né? Essas frações também são chamadas de frações geratrizes, por quê? A dízima periódica é um número racional. Por que a gente consegue escrever como um número racional? Porque ela exige, ela é possível escrever como uma fração, mas como fazer para chegar nessa fração? Eu vou começar explicando usando esse exemplo que está aí, depois eu vou fazer alguns dos exercícios que estão propostos com vocês, tá? Primeiro passo, nomeie essa dízima periódica de x. Por que de x? Porque dessa forma a gente consegue escrevê-la como uma fração, ou seja, x é igual, escreve o valor da dízima periódica. Tá? A gente chama isso aqui de equação 1, tá? A gente chama isso aqui de equação 1. Agora vamos lá. Segundo passo, multiplicamos os membros da igualdade por um número de base 10, conforme a quantidade de algarismos do período da dízima periódica. Uma coisa, o que é período na dízima periódica? Período é um número que se repete. Ó. Se tem apenas um número, a gente vai multiplicar isto por 10. Por que por 10? Quando a gente multiplica isso por 10, olha o que vai acontecer aqui. Ó, 10x, a gente vai multiplicar a equação inteira, tá? 7,777. E isso aqui a gente vai chamar de equação 2. Observação importante. Por que por 10, por 100 ou por 1000? A gente vai fazer essa multiplicação quantas vezes forem necessárias até a gente conseguir separar a parte periódica do restante. Ou seja, a gente precisa eliminar a parte periódica para ter um respaldo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai subtrair esta equação 2 da equação 1. Qual é a equação 2? 10x igual a 7,777 menos x igual a quanto? 0,777 tal. Olha o que vai acontecer agora. Quando a gente subtrai isso, olha o que vai acontecer. Na parte aqui, ó, a parte periódica vai sumir. O que sobra? 7 menos 0, 7. 10x menos x, 9x igual a 7. Ou seja, esta função geratriz é, resolvendo essa equação que ficou, 7 sobre 9. Conforme você for resolvendo essas equações, resolvendo esses exercícios, você vai perceber um detalhe importante, que é o que a gente chama de regularidade, nas dízimas periódicas. Então, ó, eu vou até fazer de novo este mesmo exemplo para você poder enxergar um pouco melhor isso que a gente fez aí. Vamos aqui limpar a tela e fazer novamente o passo a passo. Vou tentar falar um pouco mais devagar agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever esta dízima periódica como uma equação. Ou se vai chamar de x. Por que chamar de x? Porque desta forma a gente pode escrever x é igual a alguma coisa. E esta equação aqui a gente vai chamar de 1. Tá? O segundo passo, a gente vai multiplicar os dois lados da igualdade por um número de base 10. 10, 100, 1000. Qual critério que a gente vai usar para isso? A gente vai multiplicar tantas vezes quanto estiver indicando o período. Por quê? Período na dízima periódica é aquilo que se repete. Por que isso? Porque dessa forma a gente vai conseguir eliminar esta parte periódica através de um artifício matemático. Então, ó, a gente vai multiplicar esta primeira equação. O período tem um número só, então a gente vai multiplicar por 10. Então, ó, o que a gente vai ter aí? 10x é igual a 7,777 e por aí vai. Esta é a nossa equação 2. O que a gente vai fazer agora? Subtrair esta equação 2 que a gente achou. A gente vai subtrair da equação 1, ou seja, 10x igual a 7,777 menos a equação
1, que é 0,777. Olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer com a parte periódica, ó. Ela vai sumir, né? 7 menos 0 vai dar 7, igual 10x menos x, 9x, ou seja, x é igual a 9 sobre 7. Ok? Então, esta é a fração geratriz da dízima 0,777. Se você quiser fazer essa conta, você primeiro precisa escrever a resposta certa, né, Leandro? Que é 7 sobre 9. Se você quiser, pode pegar a sua calculadora e conferir essa resposta aí para ver onde a gente chegou. Para melhorar um pouco essa situação, vamos agora fazer alguns exercícios. Eu vou começar e vocês vão terminar. A letra A, por exemplo, é o mesmo raciocínio. Vamos lá, a letra A e a letra B. É o mesmo raciocínio deste exemplo que eu acabei de fazer para vocês. Vamos lá na letra C, que é 0,31, 31, 31. Uma coisa importante. O próprio exercício já disse pra gente que as dízimas são periódicas. Então, cabe a gente apenas o quê? Fazer o quê? Aplicar as propriedades. Então, aqui, ó, o período é o quê? 31, certo? São dois algarismos. Então, o que que a gente faz? Multiplica por quanto? Primeiro, escreve isso como equação, ou seja, x é igual a 0,31, 31 e por aí vai, que vai ser a nossa equação 1. Vocês já viram que o nosso período tem apenas uma casa decimal, certo? São duas casas, então a gente vai multiplicar por 100. Então isso aqui vai ser vezes 100. Então a nossa equação 2 vai ser o quê? 100x é igual a 31,31 e 31 e por aí vai. O que vai ser a nossa equação 2. Ok? E o nosso próximo item é o quê? Fazer o que mesmo? Ó, subtrair, né? Subtrair o quê? Ó, da equação 2, ó, a gente achou lá, ó, 31,3131 menos a equação 1, que é ó, x é igual 0,3131. Por que eu estou dando tanta ênfase no período? Porque a gente não pode esquecer que a gente vai eliminá-lo. Nós não podemos esquecer que ele será eliminado. Então, ó, 31 menos 0, aqui vai dar 31. 100x menos 1x, 99x. Ou seja, nesse caso aí, na letra C, a fração geratriz é 31 sobre 99. Se você quiser, pode aí pegar a sua calculadora, fazer essa divisão para tirar essa dúvida. Claro, a B eu vou deixar para vocês, a letra D também. Vamos agora lá na parte exercício E. Tem uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos apagar a tela. Lembrando que se você por acaso não conseguiu copiar, dá um pause, volta o vídeo, e aí você consegue copiar com calma, tá bom? Na letra E primeiro, nós temos 0,277. O que a gente vai fazer aí? Primeira coisa, a gente escreve isso como equação, certo? X igual a 0,2777 tal. Primeiro de tudo, identificando o período. É o 27? Não, né? Apenas o 7 se repete. Ou seja, temos duas coisas a fazer daí. Primeiro, tirar esse 2 daí. E o que a gente precisa fazer para tirar esse 2 daí? Multiplicar por quanto? O nosso período tem uma casa só, certo? Se a gente multiplicar isso aqui por 10, olha o que vai acontecer. Multiplicar por 10, porque o nosso período tem um algarismo só. Ou seja, 10x, lembrando que isso aqui é a nossa equação 1, né? Isso não vai mudar mais.
10x igual a 2,777 e por aí vai, ok? Só que observa uma coisa, se você... Tá, a gente pode chamar isso aqui de equação 2. Logo de cara a gente consegue perceber que, do jeito que está aqui, nós não conseguimos excluir a parte periódica, né? Porque o que nós precisamos ter aqui para conseguir excluir a parte periódica? Precisamos de mais algum artifício aqui, né? Nós podemos fazer o que com essa equação de cima? A gente pega essa equação de baixo, né? E aí, alguma dica do que fazer? Tá, aqui está separado a parte inteira da parte periódica, mas e aí, como é que a gente some com essa parte aí? Com a parte periódica. Se a gente for fazer do jeito que está aqui, o que nós temos? 10x igual a 2,777, por aí vai. X igual a 0,2777, certo? Agora presta atenção no que a gente vai fazer aqui. E se a gente pegasse aquela equação de cima logo no começo e multiplicasse por... Esta equação de cima a gente multiplicasse por quanto? Por 100. Como assim, Leandro, multiplicar por 100? Sim, ó, essa daqui a gente vai multiplicar por 100. Nós temos ela originalmente aqui, ó, x igual a 0,2777, por aí vai, certo? Multiplicando esta equação por 100, olha o que vai acontecer. 100x igual a 27,777. O que fazemos agora? Temos aqui uma outra equação que a gente pode chamar de equação 3. A gente subtrai de onde? Ó? 100x igual a 27,777. Mas, Leandro, a gente pode fazer isso? Lembra que uma equação, desde que a gente faça a mesma coisa dos dois lados, ó, menos 10x é igual a 2,777. O que isso quer dizer, Leandro? O que isso quer dizer, ó? 100x menos 10x, 90x é igual, ó, sumiu a parte periódica, 27 menos 2, 25. Isso significa que o x é igual a quanto? A 25 sobre 90. Mediante isso, eu vou até fazer uma surpresinha aqui para vocês, dentro deste exercício, para que vocês possam ver uma coisa. Para que vocês possam identificar uma coisa. Probleminhas que já foram resolvidos. Melhorou agora para vocês? Ó, para você que não enxergou ainda, eu vou ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui, rapidinho, para que você possa perceber uma coisa. Ó, vem aqui comigo no cantinho. Olha só o que a gente vai fazer agora. Presta atenção numa coisa. O que a gente vai fazer? Qual foi o valor que a gente chegou? 25 sobre 90, certo? Dá uma olhada no que vai acontecer aqui agora, ó. 25 dividido por 90, olha o resultado. Esquece aquele 8 lá no final, tá? Faz de conta que ele não apareceu. Deu para entender agora? Assim eu comprovo para vocês o que eu estou dizendo sobre essa questão da dízima. Tudo bem, gente? Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Deixo os outros exercícios para vocês
Não, vou fazer o F também para que vocês possam entender este começo. Não, vou deixar o F para vocês sim. A dúvida, caso não consiga fazer, na próxima segunda-feira estarei novamente às 9 da manhã esclarecendo as dúvidas que tenham surgido nesse processo. Uma boa semana de estudos para vocês. Até lá!